Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias pra guardar na memória. A Fliporto que vem aportar em Olinda. Boa tarde a todos, que prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui na Fliporto, ao lado da Maria Paula e do Guilherme. Essa cadeira aqui, ao nosso lado, estava reservada a Raimundo Carreiro, mas infelizmente, em virtude de um acidente vascular cerebral que ele teve, que sofreu há um mês atrás, ele não pôde comparecer, não pôde estar aqui conosco. Tenho certeza que a presença dele seria muito interessante. Carreiro é uma pessoa bastante inspirada, bastante divertida, né? E conosco ele estaria conversando sobre a fragmentação do humano, um livro que eu escrevi em parceria com ele, porque é uma fotobiografia e conta muito da trajetória literária dele. Na ausência de Carreiro, só me resta ler um poema que certa vez eu fiz para ele, dedicado a ele, e que retrata um pouco a minha visão, a minha biografia poética de Carreiro. É um poema bastante curto, mas que eu acho que sintetiza um pouco a personalidade de Carreiro. O título do poema é Demasiado Humano, mas Sem Piedade. Um pecador sem vaidade escreve sobre o destino. A pena de espinhos sangra a página em branco e enfrenta a dor e a traição da palavra para nos libertar. Toda esperança é inútil, mesmo a quem ama. Os músculos da existência se esgaçam em cãibra, em espasmos, em contorções. O pecado é sagrado, sangue e esperma. Rogamos compaixão, mas estamos nus e cegos diante do eterno. A queda do homem diante de Deus. Eu acho que esse poema traduz um pouco a essência de Carreiro e também a sua literatura. Eu gostaria de apresentar agora para vocês o Guilherme, né? Conhecido nacionalmente, primeiro pela biografia de José Guilherme Estrela, não é isso? João Guilherme Estrela. Daí meu nome não é Johnny, terminou um grande sucesso do cinema, né? E está aqui conosco com o livro biográfico sobre Bussunda, né? E Maria Paula, vocês conhecem mais do que ninguém, já viram muitas vezes na televisão, né? Então, eu vou passar a palavra para eles. Nós temos 1 hora, mais ou menos, de conversa, e a partir daí, quando surgirem algumas perguntas, a gente faz um bate-bola com vocês. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, Olinda. Boa tarde, Olinda. Ah, bom. Olinda, cidade deliciosa, maravilhosa, onde eu estive 20 anos atrás, a última vez. E dessa vez passando um pouquinho rápido, sem a possibilidade de pular carnaval, que é uma delícia aqui, o frevo, mas em poucas horas que tivemos de papo com os amigos, com as pessoas na rua, é uma cidade deliciosa, acolhedora, humana, e é um grande prazer chegar aqui e ouvir logo o poema lido pelo Marcelo, que me dá a oportunidade de mandar um grande abraço ao Raimundo Carreiro, dizer que é uma enorme frustração não poder encontrá-lo hoje aqui, mas desejando que ele se recupere prontamente. Grande escritor da língua portuguesa, realmente uma lenda viva, o Raimundo Carreiro. Estamos torcendo por você aqui. Vamos falar aí, a princípio, do nosso queridíssimo Bussunda, que também faz uma falta danada, e dizer que, a princípio, eu fui convidado para vir falar sobre o Bussunda no aspecto do humor judaico. E eu comentei com a organização do evento que não achava propriamente honesto falar de humor judaico
através do Bussunda, porque eu acho que não dá para classificar o humor do Bussunda como humor judaico, né? O Bussunda era um revolucionário, né? Um iconoclasta, um cara que rompeu absolutamente com todas as doutrinas, né? Todos os esquemas conceituais apresentados a ele ao longo da vida, na família, na escola, na sociedade como um todo. Foi um cara que... Não dá nem para dizer que o Bussunda se inventou como pessoa. Na verdade, o Bussunda foi o tempo inteiro um cara fiel a ele mesmo, ao jeito dele ser, ao jeito dele ver o mundo, que era muito peculiar, crítico, agudo, singular mesmo, né? Uma pessoa que via as coisas de uma maneira muito própria. E eu acho que está cheio de gente que tem uma maneira muito singular de ver o mundo e que acaba, de alguma maneira, por pressão, né, da sociedade, acaba homogeneizando esse olhar, né? Acaba se igualando a um determinado padrão que ele é apresentado por uma questão de aceitação, né, de conforto. E o Bussunda foi um cara muito irreverente, né, no sentido primeiro da palavra, né? O Bussunda não era reverente a nada, foi um cara que dentro da sua própria família, né, uma família mãe judia, né, ultra rigorosa, ultra exigente, com 3 filhos, o Bussunda era o caçula, e a mãe judia, que é a doutora Helena Besserman Viana, psicanalista muito conceituada e que foi importante também na luta contra a ditadura militar no Brasil, uma mulher virtuosa e que queria fazer dos seus filhos não apenas bons, mas os melhores, né? Cada um deles tinha um pouco essa missão. O Sérgio Besserman Viana, que é o irmão mais velho do Bussunda, se tornou um economista muito bem sucedido, foi presidente do IBGE, diretor do BNDES. Marcos Besserman Viana, o segundo, também um virtuoso, um estudioso, um médico muito bem sucedido no serviço público. E o Bussunda é um cara que dá para a gente dizer que foi absolutamente rigoroso, ortodoxo e fiel à vagabundagem, né? Pelo menos no olhar da sociedade, do status quo, né? E foi difícil para ele isso, porque justamente ele vinha de um berço virtuoso, né? Com uma série de cobranças, né? Com uma bagagem cultural e de valores permanentemente sendo passada para ele. Ele resistiu, digamos assim, a todas as formas de doutrina e até a maioridade, né? Até os 20 anos, mais de 20 anos de idade, dentro da família, o Bussunda era um caso perdido, né? Era considerado pelos pais um caso perdido. Havia, inclusive, um pacto familiar da Helena com o Luiz Guilherme, pai do Bussunda, e os 2 irmãos mais velhos, o Sérgio e o Marcos, que quando os pais não pudessem mais prover, ou, enfim, não estivessem mais vivos, que o Sérgio e o Marcos teriam que se responsabilizar pela sobrevivência do Bussunda, pelo sustento do Bussunda, né? Esse acordo, na pesquisa para o livro, eu fiquei sabendo que houve esse acordo, né? O Sérgio me confirmou. E o Bussunda, aos 20 e poucos anos, de repente, né, desponta para o sucesso, se torna um ídolo nacional da televisão brasileira e, obviamente, o mais bem-sucedido da família, né? O que levou, inclusive, ao Sérgio, já também um cara conhecido e respeitado, com passagens pelo governo e tal, a convocar uma nova reunião, né, com os mesmos participantes, né, os pais e o outro irmão, pedindo uma revisão do acordo, né, em que ele propõe uma
inversão dos termos, né? Que o Bussunda passa a ser responsável pela sobrevivência dele quando os pais não mais estivessem lá. Então, o Bussunda é essa figuraça que ficou conhecido no Brasil todo como um sacano, um irreverente, né? um gaiato, mas que, fazendo esse livro, deu para ver como essa trajetória foi difícil, né? Como essa trajetória foi, por um lado, sofrida, porque era um cara que realmente não se encaixava em nenhum padrão, né? Não aceitava nenhum protocolo e, sei lá, com uma fé, uma intuição, né? Ou simplesmente uma lealdade àquela sua própria maneira de ser. E obviamente que durante boa parte da vida dele, apesar de ser um cara sempre muito querido, né? Muito carismático, sempre, trazia um estigma, né? Trazia o estigma do sujeito que não deu certo, que não quer construir nada, um vagabundo na família, na escola e tal. Então, em relação à cultura judaica, acho que o Bussunda era um liquidificador, né? Porque ao mesmo tempo em que ele não seguia nenhum currículo, né, dado, ele absorvia tudo, assim, com uma sensibilidade enorme. Então, o humor judaico, aquela coisa da autoironia, ele absorveu também, né? Mas acho que não seria... Obrigado. Eu acho que não seria honesto dizer que o humor do Bussunda, dos cacetas e tal, advém, né, do humor judaico. E tem, inclusive... O livro fala, né, de algumas das passagens do Bussunda pela cultura judaica, né, que tem uma frase do Luiz Noronha, jornalista, hoje diretor da Conspiração Filmes, com quem eu também trabalhei no Jornal Globo, foi colega do Bussunda na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tinha uma frase do Bussunda para o Luizão Noronha, que ele repetiu para mim na entrevista, que o Bussunda dizia o seguinte: eu sou judeu para jogar bola na hebraica. Ele era um fanático por futebol, Bussunda, essa sim é a religião dele, flamenguista, fanático, convicto, sempre foi a coisa mais importante da vida dele. E toda a questão da cultura judaica ele levava de uma maneira absolutamente crítica, às vezes meio cínica, né? Porque para ele ele recebia como caçula, né, de 3 filhos de mãe judia rigorosa, ele recebia aquilo como, né, um dos ditames, né, uma das colonizações que ele sentia que a sociedade queria sobre ele, e ele era incolonizável, né? Então, inclusive na colônia de férias Kinderland, que ele frequentou quando menino, onde havia, né, toda era uma colônia formada por judeus progressistas e havia toda uma formação comportamental, de valores e política, né? O Bussunda, o importante da Kinderland para ele, dá para dizer assim que ele, nessa colônia, ele perdeu uma coisa para sempre e também ganhou uma coisa para sempre. O que ele perdeu para sempre foi o nome de batismo dele, Cláudio Besserman Viana. O que ele ganhou para sempre foi o apelido Bussunda, né? Ele frequentava a colônia e não tomava banho. Uma época bateu recorde, ficou 5 dias sem tomar banho, o pessoal começou a chamar ele de Besserman imundo, e aí houve uma série de variações em torno do Besser imundo, Sugismundo, que tinha um personagem na época muito conhecido na campanha de utilidade pública, né, de limpeza das ruas, chamado Sugismundo, então Besser imundo, e aí numa contração dessas palavras, então, em determinado momento surgiu o Bussunda e ficou para sempre, né? Ele ainda pré-adolescente. E nunca houve, quer dizer, mesmo no livro eu conto mais ou menos a formação desse nome, desse apelido, que se tornou uma marca, né, nacional,
mas não dá para estabelecer exatamente o momento em que surgiu o apelido. E a melhor resposta foi dada por ele, já famoso, muitos anos mais tarde, perguntando, mas por que Bussunda, né? Por que Bussunda, exatamente esse nome tão sonoro? Então ele dizia, eu acho que ficou Bussunda porque eu tenho cara de Bussunda. Essa foi a resposta que ele deu, que eu achei muito, muito própria, né? E aí Bussunda viveu absolutamente sempre fiel à sua própria maneira de ver as coisas, que era uma maneira ácida, crítica, muito irreverente, né, muito própria. Foi um cara que, dá para dizer que desafiou docemente, mas desafiou o sistema de várias formas, desde a família, né, até a escola. Nunca foi reverente à escola, nunca estudou, sempre foi um autodidata, sempre procurou suas próprias leituras e era um cara intelectualmente muito preparado, uma enorme bagagem cultural que a própria família, os próprios pais não supunham. Né, quando a Helena Besserman descobre que ele é um leitor de Charles Dickens e que ele sabe trechos de cor da obra de Dickens e recita aquele negócio, ela fica chocada, porque ela realmente acha que ele é um cara que não se interessa por nada, mas ele se interessava absolutamente por tudo, né, e fazia lá o liquidificador dele. Então, qualquer força do sistema, né, fosse a casa, a escola, a universidade, o Estado, a polícia, era absolutamente driblada pelo Bussunda, né, que ia seguindo, né, assim, na exata contramão aquele ditame dos pais de que ele não tinha que ser bom, tinha que ser o melhor, e ele ia seguindo rigorosamente o caminho certo para ser o pior, né, e fazendo tudo de uma maneira absolutamente independente e ousada, né? Eu vi muita ousadia nesse cara, assim, tem passagens inacreditáveis. Na época, no final dos anos 70, né, o Bussunda é de 62, início dos anos 80, uma época de certo desbunde e tal, ele viajava muito com os amigos para casa de campo, Teresópolis e tal, e era uma das fases talvez mais trash do Bussunda, né? Ele estava ficando cada vez mais gordo, aquele dentão assim de locomotiva, que ele nunca aceitou ir para o dentista, né? Era uma das coisas que ele não compactuava com essa história de dentista e tal. Não tinha a menor possibilidade dele se enquadrar, ele era como ele era, um cabelo enorme, assim, que ele não penteava, era uma figuraça. E numa viagem com um amigo para Teresópolis, que fica na Serra do Mar, no Rio de Janeiro, estava ele e um amigo também, com uma pinta de doidão, assim, e são parados numa barreira da polícia rodoviária, né, obviamente. Né. E naquela ocasião, por acidente, eles estavam sem maconha, porque normalmente estariam com maconha, mas naquele dia eles estavam sem. Mas o policial, evidentemente, parou, foi direto em cima dele, né, tipo, bote certo, né. E aí abordou o Bussunda, e aí, garotão, cadê a maconha? Vai mostrando, vai entregando logo. Aí o Bussunda respondeu, não tem. Aí, não, o policial não tem, que não tem, rapaz, vai entregando logo, não sei o que, tal, eu sei que tem. Não, a gente está indo comprar em Teresópolis, respondeu o Bussunda. O cara, o policial, evidentemente, nunca tinha visto nada parecido, né? Uma afirmação daquelas, ficou enlouquecido, desesperado, de raiva. E que fazer, né? Diante de uma frase daquela, inusitada como era tudo no Bussunda. E aí veio com um discurso severíssimo, né? Você não pode comprar nem em Teresópolis, nem em Petrópolis, nem na puta que te pariu, porque isso é uma substância ilegal, que você não pode comprar em Teresópolis, nem em Petrópolis, nem na PQP, não sei o quê. Aí o Bussunda responde, então não vou comprar em nenhum desses lugares.
E aí o cara percebeu que estava realmente diante de um interlocutor completamente imprevisível, que aquela resposta, que aquela conversa poderia terminar em lugares que ele nunca tinha imaginado, e resolveu liberar a dupla, né? E assim foi o Bussunda pela vida, né? Assim, um cara sempre imprevisível, que até se tornar um astro do humor, né? E protagonista, junto com a Maria, com os Cacetas, dentro da TV Globo, de uma revolução, certamente uma revolução. O livro conta bastante, né, assim, o quanto os padrões do humor dentro da televisão, especialmente na TV Globo, se modificaram com a ascensão desse grupo, né, o quanto eles sofreram também com uma aposta muito firme do Boni, que era o Zé Bonifácio Oliveira Sobrinho, que era o todo-poderoso da TV Globo, um cara muito intuitivo, e que ele mesmo sofreu muitas pressões do próprio Dr. Roberto Marinho, então ainda ativo, né, dono das organizações Globo e de outros medalhões da emissora, todos muito temerosos com tamanha ousadia, né, um humor que a alguns parecia grosseiro, né, a outros parecia ingênuo, né, e não engajado, mas no fundo era um humor altamente elaborado, né, por caras que tinham uma maneira de ver o mundo e de criticar a sociedade muito independente, não engajada em termos políticos, que era uma coisa também pouco comum ali ao longo dos anos 80, né, que o humor era muito associado a crítica ao sistema, uma coisa mais ideologizada, né? Até então, o humor na televisão tinha claque, né? Quer dizer, tinha a risada gravada, no momento em que a piada, né, que dizia ao telespectador a hora de rir. Eles entraram acabando com isso, e o Bussunda sempre foi um cara que fez piada sério, né? Então as pessoas conheciam ele e eventualmente passavam a ficar com medo, porque ele poderia estar falando uma hora absurda, uma hora impropério, com a cara mais séria do mundo. E assim foi seguindo essa trilha realmente revolucionária, não é uma palavra forte demais, mas conservando um tom, né, e uma postura diante da vida, que, aliás, a Maria Paula me ajudou muito a entender, né, porque teve uma relação muito estreita com ele e conheceu bastante da alma desse cara, né, quem ele era, o coração, e que realmente é um cara que era um cara muito verdadeiro, né, não era um cara artificioso, embora fosse gaiato e o humor fosse muito cínico, né, muitas vezes, mas era um cara que tinha assim, uma integridade muito forte, um jeito de ser muito simples e capaz de afirmações assim desconcertantes, né? Quando eles começaram a ganhar grana e na televisão, e que a grana começou a entrar forte, pesada, e eles viram que passariam daquele estágio de apenas de uma vida um pouco melhor, né? Que pudessem almoçar, jantar sem ter nenhum problema e pagar aluguel e tal, começaram a ver que podiam ficar ricos, né? Aí um dia numa conversa a dois, o Cláudio Manuel, que estou aqui emocionado vendo a chegada da minha tia Madalena, minha querida, um beijo enorme para você. Vocês veem que eu tenho poder, eu tenho família aqui em Pernambuco, né, no Ceará, sou do Rio de Janeiro, mas tenho minhas bases. Mas, enfim, aí um papo com o Cláudio Manuel, que é talvez né, um dos cacetas mais acelerados, e chegando a galera da poesia também, tá ficando animado. O Cláudio Manuel, numa conversa intimista com o Bussunda, né, ele já é o dinheiro entrando, e eles vinham da pindaíba total, né, porque eles mal tinham dinheiro para comer, né, escolhiam entre tomar um café e pegar um ônibus.
né? E de repente, pinta o contrato da Globo, a primeira proposta da Globo, para serem, a princípio, redatores, né? Apenas redatores da TV Pirata, que para eles já era tudo, porque eles faziam o jornal Caceta Popular e Planeta Diário, né? Eram dois jornais, dois grupos que se juntaram. E aquilo, então, era uma maravilha. Quem negociou o primeiro contrato foi essa mesma dupla, o Bussunda e o Cláudio Manuel. Foram ao encontro na TV Globo, chamados, né, por um grande produtor na época, que apresentou a eles, né, o projeto TV Pirata e tal. A gente gostaria que vocês participassem, né, do núcleo de redatores. E aí fizeram uma proposta financeira que, para o Bussunda e para o Cláudio Manuel, resolvia a vida com sobras, né? Eles poderiam não só pegar ônibus e comer, como pagar aluguel, viver dignamente e logo talvez comprar um carro. Mas a dupla era uma dupla absolutamente peculiar. Receberam a proposta e o Bussunda agradeceu, né, o produtor da Globo, lá dentro da emissora e tal, falou assim: olha, mas por esse valor eu preciso consultar meus sócios antes de aceitar a proposta, né? E aí o produtor não entende nada, né? Dois maltrapilhos na frente dele oferecendo um salário para trabalhar na Globo, um contrato, não sei o que, consultar os sócios. Aí ele sentiu que era o momento de enquadrar, falou assim: olha aqui, garotão, você está achando que está entrando na Globo, está tirando na Mega Sena, não era Mega Sena na época, está ganhando na loteria, mas você está absolutamente enganado. Isso aqui começa assim, eu sei que o salário é muito bom para vocês. Vocês tomem essa decisão e resolvam, ou então rua. Aí o Bussunda: tudo bem, a gente entende a argumentação, mas por esse valor nós precisamos consultar os nossos sócios. Aí o cara já perdendo a paciência, né? O produtor, que eu não vou dizer o nome, aliás, no livro eu não citei o nome, justamente por essa parte do episódio que eu vou contar agora, que o cara, então, profundamente irritado com aqueles dois hippies maltrapilhos ali na frente dele, querendo se valorizar, abre uma gaveta, tira um revólver 38 e bota em cima da mesa e fala: vocês querem negociar? Então agora eu estou pronto, podemos negociar. Aí os dois tomam um susto, assim, né? O que é, o que está em jogo e tal. E aí o Bussunda fala: bom, a gente está entendendo que a questão da negociação é delicada aqui, nós estamos entendendo, mas é que por esse valor eu preciso sair para consultar os meus sócios. Aí, obviamente, que o negócio do revólver era uma ameaça folclórica, né? O produtor percebe, aliás, como, né, depois, ao longo do tempo e das negociações de contrato em contrato, os interlocutores da Globo perceberam que estavam lidando não estavam lidando com garotões, né? Estavam lidando com homens muito preparados, né, para aquilo e muito conscientes do seu projeto empresarial, inclusive, né, não só os piadistas. E aí o cara sente que o negócio é complicado e fala assim: bom, então é o seguinte, eu estou supondo aqui que vocês têm uma consciência muito profunda do valor que vocês acham que tem, e tudo bem, a gente vai fazer essa aposta, se vocês não corresponderem, também acabou, ponto final. Então vou fazer aqui um upgrade, vou dar a vocês, né, um adicional, né, vou fazer essa aposta, porque eu estou sentindo que vocês têm essa convicção, mas vocês já sabem que é com esse asterisco, né? Assim, se vocês não fizerem jus, dançaram, né? Aí o Bussunda agradece, né, fala: não, obrigado pela sua sensibilidade, mas é que por esse valor também a gente tem que sair para consultar os nossos sócios, depois a gente traz a resposta. E aí, nesse primeiro diálogo absolutamente inusitado, o cara explode, manda eles porta fora, eles saem vibrando pela rua e tal, e obviamente pegam o primeiro orelhão, não tinha celular na época, pegam o primeiro orelhão, ligam para a Globo e dizem que aceitaram, né, o contrato. E então aí eles vão numa escalada incrível, né, que tem milhares de idas e vindas. Eles primeiro
né, estouram como redatores da TV Pirata, eles são o núcleo que mais funciona na TV Pirata, mas a TV Pirata é atropelada pela novela Pantanal, da TV Manchete, na época, que foi um sucesso absolutamente imprevisível e que provocou uma grande crise na Globo, e por isso a TV Pirata não pôde continuar. E eles estavam de novo no olho da rua, quando acharam que a vida ia começar a ficar, né, fácil, a vida ficou difícil de novo. E aí eles precisavam, a Globo nessa época tinha um lema, né, que é "tenha uma ideia ou perca seu emprego", assim, muita tensão lá dentro e tal. E uma primeira coisa que pintou para eles foi fazer uma cobertura do carnaval no Sambódromo, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Receberam, né, esse aceno. Eles faziam um negócio chamado Camarote da Caceta, em que eles fariam repórteres fictícios, né? Na verdade, eles já tinham começado isso um pouco na TV Pirata, né? O jornalismo mentira, humorismo verdade, que eles diziam, né? Que esculhambavam com o jornalismo da própria Globo e tal. Então, eles seriam esses repórteres no Sambódromo, no Camarote da Caceta. E aí foram, beleza, então vamos fazer um projeto para isso, não sei o quê, vamos ver como é que vai ser. E aí surgiu a primeira ideia, que era fazer o concurso da melhor bunda do carnaval, né? A melhor bunda do Sambódromo, né? E aí a direção da emissora viu aquilo, interessante o concurso, mas não dá para ser concurso da melhor bunda, né? Não dá para falar isso no ar e tal, tem que ter um outro jeito. Não, mas a graça é essa, tal, mas não dá. Então, emendaram o projeto, virou o concurso do melhor lombo. Melhor lombo do carnaval, né? Aí o lombo passou e aí foram fazer. E até então eram só redatores, nunca tinham estado diante das câmeras. Ia ser era uma aposta muito ousada, que já vinha do Boni, porque o Boni tinha visto o show, né, do Caceta e Planeta, que tinha clássicos como "Eu Tô Tristão, Tô Sofrendo", é o samba enredo, né, que eles chamavam de samba exumação, né, que é "Eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho, eu me fudi, sou carta fora do baralho". É a história de um cara que faz assim a confissão de "eu sou um bosta", uma coisa assim. E tinha o clássico "Mãe é Mãe", também, né, que foi um hit nacional em 1989, né? "Mãe é mãe, paca é paca, mulher não, mulher é tudo vaca", né? Foi um dos grandes hits do final dos anos 80 no rádio brasileiro. E o Boni viu esse show e teve uma intuição de, especialmente o Bussunda, o grupo todo, especialmente o Bussunda, poderia funcionar diante das câmeras. Dentro da Globo isso era muito controverso, o pessoal achava que era difícil uma aposta dessa, caras absolutamente despreparados para isso e sem nenhum apelo, aparentemente eram ótimos redatores, mas foram testar isso então no tal Carnaval de 1990, Camarote da Caceta. E foram, né, para lá e tal, aquele negócio, e aí muita emoção, aquelas entrevistas, eles fazendo todos os clichês, entrevistando as personalidades. Cláudio Manuel gaguejou porque foi entrevistar a Luma de Oliveira, que estava, digamos assim, despida da cintura para cima, e Cláudio Manuel foi tentar fazer graça, não conseguiu, gaguejou, né? Tudo ao vivo, né? Então o negócio um batismo de fogo mesmo, mas foram tocando tal concurso do melhor lombo da Marquês de Sapucaí. E aí foram fazendo, em determinado momento, tudo ao vivo, né? Em determinado momento o Bussunda pega o microfone e fala: "Gente, então estamos seguindo aqui com o nosso concurso do melhor lombo da Avenida. Na verdade, é o concurso da melhor bunda, mas não pode falar bunda na Globo, então é o concurso do melhor lombo". E aí, aquele negócio, né, os colegas todos assim: "Meu Deus, o que o cara fez?", né, não sei o quê, e seguiram adiante esperando para ver se vinha, né, se cairia algum raio na cabeça deles de cima e tal. Não caiu, continuaram, e o Bussunda foi de novo na piada, né? Voltamos ao concurso da melhor bunda, quer dizer, melhor lombo, mas
bunda não pode falar na Globo, então a gente vai ficar falando longo, mas vocês já sabem que é bunda e tal. Sempre que eu falar longo, é bunda. Eu estou lembrando completamente o negócio, até que souberam ali internamente que a direção da Globo, que, aliás, o Boni, especialmente o Daniel Filho também, vinham percebendo que a força que esses caras teriam como produto, né, para a emissora era justamente esse lado meio punk, meio subversivo, meio indomável, né? Então toparam o jogo, né? Toparam o jogo ao vivo e eles foram adiante. E a Globo, obviamente, num grande suspense sobre como aquela suposta grossura, entre aspas, pegaria o público, mas o Boni sempre achou, né, o Boni olhava para o Bussunda e via doçura e via inteligência. Então, o Boni sempre achou que ia funcionar. Ele tinha essa intuição. Assim, isso não vai ofender. Essa frase está no livro. O Boni me deu uma entrevista espetacular. Ele falou, o Bussunda não vai ofender ninguém. Ele tinha esse princípio. E aí, de fato, a coisa foi indo adiante até que veio o sinal lá da direção, que não tinha veto, não tinha nada, e o Bussunda, obviamente, capitalizou, voltou ao ar e disse: gente, agora liberou a bunda, é o concurso da melhor bunda, porque para a Globo está tudo bem. Então, a partir de agora, é o concurso da melhor bunda, que, aliás, foi ganho por um transformista, né? Eles deram o concurso da melhor bunda para um transformista. E aí sim, a jornalista e modelo Doris Guise, que na época tinha, enfim, era um símbolo sexual, ao mesmo tempo tinha uma carreira jornalística, e eles achavam que o perfil tinha a ver com eles, acabaram participando desse programa, Doris para Maiores, se testando diante das câmeras e tal, mas o programa só teve 1 ano de vida, e depois aí veio o Cacete e Planeta Urgente, que já não seria a Doris. A Maria vem, quer dizer, ela vai falar um pouquinho da história dela e tal, e quem lê o livro ou já leu vai ver que é uma história absolutamente incrível